Será que ainda é possível comprar uma casa aqui no Canadá? Qual que será a real situação do mercado imobiliário? Estou aqui com a minha amiga Tarim, que é Realtor, e a gente vai conversar a respeito do mercado que tem sofrido algumas alterações, né? Vocês sabem aí que a gente fala aqui de Calgary, aqui virou uma loucura, todo mundo querendo comprar casas aqui, vindo de outras províncias. Eu acho que também deve estar acontecendo em outros lugares também. E a gente está aí nessa jornada da casa própria aqui no Canadá e a Tarim está nos ajudando, está nos auxiliando, né? Vocês devem já ter assistido os outros vídeos que fizemos juntos, já visitamos apartamentos, townhomes, casas, single detached, a gente tem visto diversas opções e hoje a gente vai bater um papo para ela esclarecer aí para a gente. Tarim, vocês já conhecem. Tarim, dá um oi pro pessoal aí. Olá todo mundo, meu nome é Tarim, sou Realtor aqui em Calgary, estamos aqui faz 9 anos morando em Calgary, 15 de Canadá. De Canadá. Somos um pouco internacionais, assim, os filhos nasceram em diferentes países. São 3 filhos, um nascido em cada país, né? Um nascido em cada país, na Bolívia, Estados Unidos e Canadá. E um no Canadá, Quebec. em Quebec. Um pouquinho diferente. Tarim fala, com cada um fala um idioma, não é? Ou não? Todo mundo fala inglês aqui dentro de casa? Agora todo mundo fala inglês, mas sempre tem alguma situação que a gente troca de idioma, né? Uhum. Mas depois do inglês seria o espanhol, o principal dentro de casa. Depois do inglês é o espanhol, sim. Na hora de brigar, de chamar atenção, assim, daí... É espanhol. Engraçado, porque sai imediatamente nossa língua, né? Pessoal, vocês sabem que eu e a Bruna, a gente está sonhando com a nossa casa própria, né? A gente está tentando conseguir, né, alcançar aí um sonho, um grande sonho nosso. A gente conseguiu passar por algumas grandes etapas aqui no Canadá, que foi a conclusão do college, depois o nascimento do Joshua, né, do nosso filho, e depois o PR. Conseguimos até muitas coisas ali em menos de 3 anos, e a gente, tá sonhando com a casa, por que não? Mas a gente precisa achar um momento ideal, né? Agora a Bruna está dedicada à maternidade, a gente está esperando o Joshua fazer quase 2 anos ali, porque daí ele vai estar falando, a gente vai se sentir mais confortável para pôr ele na escolinha. E também a escolinha que ele quer colocar da Karina Carvalho, eu acho que é a partir de 24 meses, se eu não me engano. A Bruna que sabe tudo isso. Então, aí a Bruna volta para o mercado de trabalho. Ela voltando, a gente tem mais potencial de pagamento, consegue o crédito. Então, nesse meio tempo, a gente, porque passa assim, né? A gente está falando de coisa de daqui 6 meses, né? Então, a gente está entendendo, tentando avaliar todas as oportunidades e as coisas desde o primeiro vídeo que a gente fez até agora tem, nossa, mudado muito, né? Então, Tarim, eu acho que a primeira pergunta que eu quero falar aí é: o governo ele criou uma barreira para o pessoal que estava comprando casa de fora como um investimento. Isso mudou o cenário? Mudou bastante. Entrou em vigência agora em setembro. Uhum. Então, mas antes já muitos bancos estavam colocando essa barreira porque tinha muitos investidores de alguns países vindo e comprando cash, né, com dinheiro vivo, valores incríveis de dinheiro, que fez o mercado nas outras províncias, em BC e em Ontário, sair fora de controle. Esse controle ajudou um pouquinho e também. Então criou uma regra para que não pode comprar de fora várias casas como investimento? Como se você não tem uma residência aqui, se você não tem permisso de morar aqui, seja com work permit ou work permit e mais, né? Work permit, PR ou cidadão, você não pode comprar aqui. Então, como estudante, não pode comprar, porque você não tem um laço com o país. Mas o cônjuge do estudante pode. Tem work permit. Exatamente. Aí então, o mortgage seria só no nome do cônjuge. E antes as pessoas compravam e nem estavam aqui no Canadá, vinham aqui, compravam um lote, um monte de casa, investidores, empresários chineses, sei lá, de tudo e até lugar. Com mortgage muitas vezes, né? Porque era só dar 35% de down payment, e aí você pode conseguir um mortgage. Aí era muito mais fácil. Mas hoje, pessoas que não moram no Canadá, que não têm permisso de morar aqui, não pode comprar. Entendi. É uma pausa. Certo, é uma pausa. Isso foi... E você acha que isso que elevou o preço dos imóveis no Canadá?
Não é só isso que elevou os preços. Isso ajudou. A inflação. baixa de juros, quando o governo tentou dar um break para as pessoas e os juros baixaram tanto, que não é o típico, né? Esse 1%, 1,7%, 2%, não é os juros típicos. Tá. Temos que pensar que os juros típicos no Canadá são entre 3% e 4% no histórico. Então, baixar até 3% seria ótimo. Menos de 3% é já um bônus, mas menos disso é... Aí faz o valor das casas subirem muito, tem isso? Faz porque as pessoas começam a comprar desesperadamente. Porque quando começou a baixar, as pessoas que moravam em uma casa de 500, que compraram uma casa de 500 mil, comparando os juros que tinham no momento, que era 2,5% a 3%, quando baixou tanto, eles iam pagar a mesma prestação por uma casa de 600 mil se mudavam de casa. Aí começou a loucura de comprar. As pessoas ficaram cansadas de ver as mesmas paredes quando começou a pandemia. Então, vamos fazer um upgrade. Entendi. Começaram a procurar outras casas maiores também, né? Queria mais espaço por causa da pandemia, queria quintal, área de jardim, todas essas coisas. Pessoal que estava em apartamento queria ir para casa também, né? Foi uma loucura, faltou casa, né? Faltou casa, tinha um inventário que estava saindo muito rápido e também o home office virou uma necessidade nesse momento, né? Então, mesmo townhouses, mesmo as pessoas que procuravam apartamento de 1 quarto, 2 quartos, agora é necessário. Então, para fazer um escritório e trabalhar de casa, né? E ainda continua, né? Porque o home office... Ele começou na pandemia, mas se tornou uma tendência e continua. A gente vê muita gente que hoje está trabalhando home office aqui e nem tem escritório físico as empresas, né? Agora, você comentou da taxa de juros, né? Mudou bastante a taxa. Como que estavam os juros há um ano atrás e quanto que é hoje? Há um ano atrás estava... você podia conseguir uma taxa de 1,8%, 1,9%. 1,8%. Mas uma média de 2% era 2% comum, ao ano. Ao ano. Por um término fechado de 5 anos. Então, essa é uma taxa fixa. Hoje a taxa fixa está em 5,14%. 5,14%. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. E a taxa variável está em 4,45%. E varia um pouquinho entre banco e banco e entre mortgage broker e mortgage broker, que tem mais ou menos deals, né? Quem fechou há um ano atrás... Com 5 anos, é 5 anos que fica pegando aquela taxa. Então, ele fechou a 1,9, 2, vamos por 2, ele vai ficar por 5 anos. Então, subiu agora 5%. Pode ser que baixe lá na frente, a hora que ele for recalcula de 5 em 5 anos, aí vai ser a taxa vigente. Ou seja, quem fez um ótimo negócio por 5 anos, é isso? Exatamente. Não se sabe o que acontece Não se sabe. Mas o pronóstico é que baixa, né? Porque chegar no ponto que está agora é um pouquinho perigoso. Estamos chegando no ponto que muitas pessoas poderiam perder casas, que estão renovando os mortgages. Pessoas que fizeram faz 5 anos, que teriam que refazer hoje, está o dobro, né? Faz 5 anos, estava em uns 2, entre 2 e 3. Tá. Hoje... já é um pouco mais difícil, porque você tem que ter para colocar em perspectiva, cada 100 mil dólares, se os juros sobem 1%, cada 100 mil dólares é 100 dólares no seu na parcela. Mortgage. Então, se é uma casa de 500 mil dólares e sobe 1% e vai de 3% a 5%, são 2%. 2%. 200 dólares por cada 100 mil dólares. Em 500 dólares é 1.000 dólares a mais mensal. Então, a pessoa pagava 2,5, ela vai pagar 3,5 mais ou menos, com esse aumento dos juros. Então, e faz muita diferença, especialmente com toda a inflação que tem. E o IPTU também subiu, porque eles fazem o reassessment cada ano, né? E vai subindo também, então tudo fica mais caro. Entendi. O IPTU aqui é o Property Tax. O Property Tax, A gente que chama ele de IPTU para facilitar, para vocês entenderem. Qual que, nesses últimos 3 anos, vamos pensar assim, existe um momento que dá para dizer, foi o melhor momento para comprar uma casa? Então, claro que quando os preços estavam muito baixos e os juros estavam muito baixos, mas foi um espaço de tempo bem pequeno, né? Porque justo depois, os juros estavam baixos, mas
os lances eram uma loucura. Os lances eram entre 50 e 150 mil. Lance seria o leilão. Em cima do valor da casa, caso custava 500, você dava de 50 a 150 mil a mais. A mais, exatamente. No valor. Quem desse a melhor proposta, leva. Não é que o cara fala assim, olha, fulano deu um outro valor. Você não tem nem chance de reaver. Ou você já chega ali com um lance alto e isso faz o negócio disparar, né? Então teve um momento curtinho onde que o preço estava baixo, o juros estava baixo ali, mas foi meses. Foi meses, porque depois disso, porque a pessoa que comprou uma casa de 500 mil, meu vizinho, aí eu quero vender a casa por 500 mil, mas talvez eu comprei por 350, aí eu ganhei, mas aí vai um depois do outro e as pessoas que compram vão pagando mais e mais e mais, mesmo com os juros baixos. A diferença hoje é que os juros estão altos, mas vão baixar, mas o preço da casa está em baixa. Né? Tá. Está no movimento de baixa. Está baixando os preços das casas. E Calgary está em promoção. Então, também é um bom momento para comprar a casa em promoção. Entendi. Então, o melhor momento é o momento que a pessoa está pronta para comprar. Se você tem um down payment, que é a entrada, se você tem aprovação do crédito. Uma pré-aprovação, pelo menos. Essas são as duas coisas mais importantes. E o status no país, né? Porque se você tem... a pré-aprovação, mas você é só estudante aqui, não dá. Mas se você tem pelo menos o work permit, esse é o melhor momento, né? É um momento que você consegue entrar, né? E por que os realtors continuam falando que é um bom momento para comprar imóveis agora, mesmo com a taxa de juros alta? Então, os realtors sempre falamos que sempre é o melhor momento, né? Por quê? E muitas pessoas perguntam isso. Eu recebi várias vezes essa pergunta. Continua sendo um bom momento porque porque mesmo os juros altos, como a gente falou agora, está em promoção. Então, você não tem que dar mais esses lances acima do preço. A promoção é porque a demanda não está tão grande. A oferta está começando a superar a demanda. Sim, e você tem mais tempo para ver uma casa, porque primeiro que tinha até restrição de horário para ver, né? Tem mais tempo, não tem que ir numa casa e decidir hoje. Tinha gente que estava comprando casa sem ver, né? Comprava de outra província, só via os vídeos, falava para você fazer a visita. Tem, acho que, seguidores do canal aqui que compraram casa Catarinha assim, sem ver na confiança, né? Porque ainda se não for rápido, não dava tempo de chegar, né? Ainda tem, porque às vezes é difícil vir até aqui, mas não é tanta pressão quanto era antes, né? Você via uma casa... Ficava pouquinhos dias e ela já vendia. Era muito rápido, era muito rápido. A última casa que a gente visitou estava há 22 dias já à venda. E isso não acontecia um ano atrás. Ficar 22. Era muito menos comum ver isso. Hoje, especialmente uma casa como a que a gente viu, era muito mais raro ver essa a gente situação. tá falando desse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem aqui, em cima aqui. A gente fez uma visita na casa dos sonhos, uma casa maravilhosa. A Bruna ficou doida, quem me dera um dia a gente poder comprar aquela casa, mas tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Vamos poder. A gente põe o pé, Deus põe o chão. Mas entendi, então continuam falando que é um bom momento porque só recapitula essa parte que eu fiquei meio perdido. Por que os realtors acham que é um bom momento? Porque hoje você tem mais opção para comprar. Não tem muito inventário, mas tem mais do que antes. Tem mais tempo para comprar. E não precisa fazer na urgência. Mesmo que os juros estão altos, os juros vão baixar. Tá. Porque tudo que sobe, desce. E tem uma onda, né? Que cada 7 anos sempre tem alguma mudança, assim. Então, os juros vão baixar e quando os juros vão baixando, os preços vão continuar subindo. Não vai chegar de novo aos preços de antes, pré-pandemia. Então, continua sendo um momento, porque daqui a 2 anos, quando os juros baixem, você vai ter uma prestação baixa, mas também um capital bom que você ganhou. Certo. E tudo isso que a gente está falando é nossa opinião, né? Não é uma... Não é. Não sou... não tem bola de cristal, né? Não é vidente. Não é vidente. É a experiência. E não sou também financial advisor.
Mas é pela experiência, Mas- você diz que sempre tem ciclos de 7 anos aqui em Calgary. Exatamente. Então, faz uns anos, nos anos 2000 até 2002, 2007, 2008, tinha, eu acho que foi 2008 que o primeiro-ministro da Alberta, o premier da Alberta, estava convidando pessoas para mudar para Alberta, comprar, e eles recebiam um bônus, um cheque para comprar aqui. Uau. Os preços foram, que o benchmark, assim, o preço mais procurado era 300 mil, subiu a 600 mil. Ah, entendi. Então, é por isso que é difícil falar, essa oportunidade não é boa, porque Calgary é uma cidade que está no mapa, né? É a bola da vez. Então, é um lugar onde é muito bom investir ou comprar sua casa própria, porque vai ganhar muito capital. Tende a crescer. Eu espero que não suba tanto, não se torne aí mais uma Vancouver, mais uma Toronto. Tá vindo muita gente, muitos seguidores de outras províncias estão comprando casa aqui, mas muito mesmo, assim, vários, o tempo todo. Isso eu fico feliz de ver, mas dá aquela ansiedade, e eu preciso comprar a minha também. Gente, E aqui a outra pergunta é, quando os juros está subindo, isso afeta na aprovação de crédito? Afeta, porque tem você tem que ser aprovado com 2% a mais do que os juros estão. Então, tem um stress test, que é para ver, especialmente para primeiros compradores. Esse stress test subiu de 4,75 a 5,25 durante a pandemia. Tá. Mesmo que os juros estavam em 2,5%, 3%, você tinha que ser aprovado, qualificar com esses 5,25%. Agora que estamos no 5%, você tem que ser aprovado com 7%. Então, seu poder de compra muda. O valor que você poderia comprar a casa muda com cada subida de juros. Tá, entendi. A gente tem uma previsão de juros subirem na semana que vem. Subir mais? Louco. Então, daí o stress test vai sempre 2 acima dos juros que tiver. 2 acima dos juros, sim. Caramba. E será que Agora você falou que o valor das casas estão baixando. Aqui, ó. Será que é uma boa ideia comprar agora, nesse momento de downturn? Não é melhor esperar achar o fundo do valor das casas? Então, a gente não sabe qual vai ser o fundo. Né? E poderia baixar um pouco, mas não estamos na mesma situação que BC e Ontario. Eles baixaram, os preços baixaram muito, mais de 20%. Ah, é? Então, mas aqui, porque continua sendo um lugar onde tem muitos empregos que estão abrindo, especialmente na área tecnológica. Você comentou, rapidinho, você comentou dos convites, né? Acho que 2008. Agora, recente, eu recebi um monte de foto lá de Toronto. Seguidores me mandaram, assim, nas estações de trem, tem um monte de banner, assim, de Alberta, convidando para se mudar para cá. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo de novo. E eles não estão dando ainda um bônus. Né? Não, mas não adianta dar o bônus, daí sobe o valor das casas, dá 50, sobe 100. Teve casa que baixou... Aqui, você falou de 20% em BC. Tem um percentual de baixa aqui. Eu ouvi dizer que quem pagou casa de 600 a... sei lá, 6 meses atrás, hoje já está 550, mais ou menos, essa proporção ou não? Não tanto assim. Tem alguns bairros que vemos um pouquinho espanhol. Um pouquinho mais de mudança. Espanhol eu não entendo, agora você vai começar a falar em francês, daí me complica. A gente às vezes no mesmo dia fala as 4 línguas, aí entra às vezes, né, as palavras. Então, teve bairros que teve mais diferença. Mais diferença. Ficou muito hypado, assim, os valores subiu muito e não era tudo isso. Eu acho que sim. Os bairros dos lagos, principalmente, provavelmente. Fizeram muito vídeo dos lakes aí, daí acho que a galera vai comprar. Assistam o vídeo que eu fiz do lake lá, é muito bonito, dos bairros com praia particular, assim, né? A gente chama assim e tal. Agora que os preços estão baixando, quanto que eu posso oferecer a menos, né? Porque antes tinha lance. Você chegava lá e dava 50 mil a mais. Agora dá para chegar numa casa de 689, que nem aquela que a gente viu, e oferecer 589? Tem muitas ofertas que estão entrando, né? Tem muitas ofertas que vão para baixo. Oferta, você fala pessoas dando oferta, lance baixo? Lance baixo. Já o pessoal tá testando. Está testando, mas às vezes
O mais importante é que seu realtor faça uma comparação de preços que estão vendendo vigente, né? Não dos 6 meses atrás, tá. mas desses últimos 30 dias. Para ter o preço exato. Porque não é só baixar o preço da casa, dar um lance menor, só porque a casa está no mercado há muitos dias, ou só porque o mercado está em baixa. É realmente ver a comparação de preços e ver se vale esse preço. Porque agora tem uns preços que estão muito altos, que realmente dá para fazer uma oferta menor. E tem preços que estão muito competitivos. Tá. Então, nessas casas, a gente ainda está vendo que estão tendo lances. Não de 50 mil, mas, assim, preço listado ou 5 a 10 mil a mais, é bem comum ver. Entendi. Então, tem que fazer uma análise e aí o realtor que vai conseguir entender ali se aquele preço já tá bom, aproveita que é isso mesmo, ou se tiver alto, fala, compensa dar um lance. Exatamente. E depois que você dá um lance, meio que você tem que ficar aguardando. Não dá pra você ficar mexendo naquilo lá. Fica uma situação sem graça. Dá para mexer porque, por exemplo, se você é o único, aí você negocia, né? Mas se tem nesse mesmo dia, por exemplo, outra pessoa que está entrando para dar um lance também, aí você pode modificar a sua oferta. Pode Isso aqui é mandar um e-mail? É um e-mail? É uma mensagem de texto? Ou é no sistema? É Não, telefone? Então, a gente prepara um offer e é assinado com DocuSign, que é eletronicamente, aí você manda o offer. Mas aí depois, entre os realtors, depende, né? Porque eu gosto de ter uma comunicação mais de perto com os realtors para ter uma negociação melhor. Então, pode ser uma ligação, uma mensagem, e aí você modifica o offer, faz as assinaturas de novo e manda de novo. Entendi. E você, vamos pensar uma situação, né? Pegando até como exemplo a casa que a gente viu, eu e a Bruna a gente viu, é uma casa, é além da nossa possibilidade hoje, né? Por isso que a gente fala que a gente sonha e tal, mas você acha que é melhor achar um imóvel de entrada para pelo menos conseguir entrar no mercado, para depois tentar fazer uma troca e pegar uma casa maior, pega uma townhome de 380 mil que tem, né? Eu acho que as primeiras que a gente viu, para depois tentar ir para uma casa single detached, que é a casa unifamiliar, né? Uma casa que nem essa aqui. O que você acha? Ou eu espero e vou juntando dinheiro para aumentar o meu down payment? Então, de novo, essa é a minha opinião. Tá. Porque quando você está pagando aluguel, você está pagando 100% de juros. Aí, acima do aluguel que você está pagando para alguém mais, você está guardando dinheiro do lado. Fica difícil, às vezes, juntar todo o seu dinheiro. Se você compra uma coisa menor, você está, é sua poupança, porque você vai ganhar capital sobre isso. Pelo menos você vai poder tirar o down payment para a nova casa. Tá. Aí depois você decide se você quer vender e pegar todo o capital ou deixar alugado como investimento para poder comprar a casa maior. Mas sempre vai ser você vai sempre estar ganhando. Certo. Em vez de estar ali pagando um aluguel, um dinheiro que nunca volta, se tem condições, já entra numa casa menor, né? Eu acho que é isso que eu faria agora, se eu conseguisse pegar uma townhome. E agora já em outro cenário, tem gente que já está comprando casa para investir, tem seguidor meu, eu fico feliz de ver, tá? Já comprou uma boa casa, uma excelente casa e comprou recente agora contigo, né? Uma casa para investir. Você acha que mesmo com juros altos agora é um momento para comprar uma casa de investimento? O que você acha? Eu acho que os juros é muito menos importante que o preço da casa. Ah, tá. Porque os juros flutuam, sempre vão subir, vão baixar, mas o preço da casa está baixando, mesmo que não esteja baixando muito, e os townhouses, por exemplo, estão em alta, estão um hot item, assim, bem... Hypado. Porque são muito confortáveis, tem tudo que uma casa tem. Townhome é quando tem 3 ou mais casas grudadinhas, assim. Quando são só 2, seria um duplex, certo? Seria um duplex. Quando é uma single detached. E quando são 3 ou mais, são townhomes ou townhouse, que é a mesma coisa, né? Coisa. Então, aquelas casinhas assim, várias, que é excelente. E você gasta menos de aquecimento, porque é uma coisa só ali, né? Você tem dos dois lados que estão ajudando. Ajuda ali a pagar a sua conta. E, compro
A gente mais ou menos já falou isso, mas a pergunta seria, compro agora com juros maior de 5 ou espero baixar 2,5 novamente? Aí teria que pensar, porque os juros não vão baixar de um ano para outro de 5 a 2,5, mesmo que subiu assim, né? Mas não vai ser desse mesmo jeito que vai baixar. O regresso não é tão forte, não. Não vai ser tanto, não. Pelo pronóstico e pelo também que daria outra crise, né? Então, eu acho que como vai ser um processo mais lento, você teria que colocar no papel quanto você gastaria em mais ou menos uma média de 2 anos de aluguel. Certo. E ver se vale a pena esses juros. É como quando as pessoas perguntam, é melhor comprar com 5% de entrada ou esperar até ter os 20% de entrada? Então, vê quanto tempo você vai demorar. Porque quando dá o 20% de entrada, você não paga o seguro em cima do mortgage, né? Exatamente, que são 4%. Quando é 5%, quando você dá 5% de entrada, são 4% do valor da compra. Que você financia junto. Exatamente. Vai baixando quanto você aumentando de entrada. Esse percentual. Perfeito. Então, o tempo que você demora e é por isso que uma coisa bem pessoal, e a compra é quando você está pronto, mas nunca é um momento ruim para comprar. Entendi. Quando as casas estavam muito caras, por exemplo, um exemplo em Toronto, se você comprava uma townhouse ou um apartamento de 700 mil, hoje 700 mil, 1,1 milhão depois de uns em fevereiro, 1,1, hoje 700 mil, pela diferença de juros, o pagamento mensal não é muito diferente, né? Só que você dá o valor do prédio faz muita diferença. Entendi. Então os juros vão baixar. Entendi. Escreve aí nas mensagens que, escutando isso, essa conversa, se você compraria agora, se você esperaria, cada um vai ter a sua própria decisão, né? Isso aqui é a experiência da Tarim, eu também estou aqui avaliando tudo, esperando as portas se abrirem para a gente. Tarim, queria agradecer aí esse bate-papo, né? Eu acho que é bem esclarecedor, a gente que está interessado nisso. Eu sei que tem mais um monte de gente. Eu vejo que a escolha por Alberta, a escolha por Calgary, de muitas pessoas hoje já é visando poder comprar uma casa. Então esse assunto aqui já vai trazendo as pessoas ali a um entendimento desse cenário, o que é bem importante. Tem pessoas que não estão preocupadas, acabam indo para outras províncias e tal, mas eu vejo muita gente chegando que quer trilhar justamente isso, pegar o PR, já ter a casa própria e tal. Então esse é o sonho de muitos e obrigado aí por colaborar. Pessoal, vocês podem achar a Tarim aqui, ó, vou deixar a descrição aqui no vídeo, mande uma mensagem para ela, vai lá no Insta dela, acompanha que ela está sempre mostrando as novidades aqui. É uma pessoa muito querida, é amiga nossa, pessoa de confiança, vocês podem conversar com ela, tenho certeza que ela vai dar um atendimento diferenciado aí. Fala que é amigo do tio Canada, que ela vai atender melhor ainda. É verdade. Tarim, se você quiser despedir do pessoal, essa é a hora. Obrigada a todo mundo. Todos que entraram em contato comigo, eu estou disponível para responder as perguntas e espero ver vocês em Calgary daqui a pouco. Na casa própria. Na casa própria, sim. Pessoal, deixa um likezinho, deixa uma mensagem, se inscreve no canal se você não é inscrito. E tchau, até logo.